O peso do silêncio em São Judas. Tadeu, ato 1. O legado do esquecimento. Elias nunca conheceu o tio, Arthur. Para ele, o homem era apenas um nome em documentos amarelados e uma fotografia borrada, guardada no fundo de uma gaveta de sua mãe. Mas, com a morte de Arthur, Elias herdou a única propriedade da família. Uma casa isolada em uma vila, que não constava na maioria dos mapas modernos. Chamada São Judas Tadeu. A viagem até lá levou 10 horas, conforme o asfalto dava lugar à terra batida. E a vegetação se tornava tão densa que os galhos pareciam dedos arranhando a lataria do carro. Elias sentiu a primeira pontada de desconforto. Não era medo, ainda, era a sensação de que o ar estava ficando mais espesso. A casa surgiu na neblina, como um gigante adormecido. Uma estrutura de pedra e madeira escura, que parecia ter sido esculpida diretamente da encosta da montanha. Quando Elias desligou o motor, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia pássaros, não havia insetos. Havia apenas o som de sua própria respiração, que por algum motivo parecia alta demais. Naquele lugar, ao girar a chave pesada na porta principal, o cheiro de mofo, papel velho e algo doce, menos como frutas, apodrecendo, o atingiu. O interior era um labirinto de móveis cobertos por lençóis brancos, assemelhando-se a fantasmas estáticos esperando por um comando. Mas o que mais chamou a atenção de Elias foram os relógios. Havia dezenas deles nas paredes, sobre as mesas e nas prateleiras. E todos, sem exceção, estavam parados exatamente às 3h14. O gancho. Naquela primeira noite, Elias encontrou o escritório de Arthur. Sobre a mesa, uma gravadora de rolo antiga estava ligada. Quando ele apertou o play, a voz do tio soou trêmula. Elias, se você está ouvindo isso, a casa já te escolheu. Não olhe para os cantos. Eles odeiam ser percebidos. Ato 2. O som que não tinha nome. A primeira noite foi marcada por uma descoberta perturbadora. Elias não conseguia dormir. O silêncio da casa não era reconfortante. Era opressor, como se 1000 ouvidos estivessem colados às paredes, escutando cada movimento seu nos lençóis. Ele decidiu explorar o andar de cima. No corredor longo e estreito, os quadros de ancestrais desconhecidos pareciam mudar de expressão conforme a luz da sua lanterna passava por eles. No final do corredor, uma porta de carvalho estava trancada por fora, com uma barra de metal improvisada. De dentro do quarto, veio um som. Não era um grito, nem um passo. Era o som de algo viscoso sendo arrastado pelo chão de madeira. Squelch. Squelch. Elias encostou o ouvido na porta. O som parou instantaneamente. Então, uma voz menos uma imitação grotesca e distorcida de sua própria voz, menos sussurrou do outro lado. Elias, você esqueceu de nos alimentar. Ele recuou, tropeçando no tapete pesado. O pânico começou a subir pela sua garganta. Ele voltou para o escritório e começou a ouvir as outras fitas de Arthur. As gravações revelavam uma cronologia de loucura. Arthur falava sobre o peso. Ele dizia que a vila de São Judas Tadeu não foi abandonada por causa da economia, mas porque a realidade ali era fina, que as coisas do outro lado estavam vazando para dentro da casa, e que o único jeito de mantê-las calmas era através do silêncio e do sacrifício. O gancho. Arthur terminava a fita com uma revelação final. Eles começam imitando o seu som. Depois, eles imitam a sua forma. E quando você se olhar no espelho e não se reconhecer, é porque você já se tornou um deles. Ato 3. A anatomia da casa nos dias seguintes. Elias tentou sair, mas o carro não ligava, e a estrada que o trouxe até ali parecia ter mudado. Toda vez que ele caminhava por 30 minutos em direção à saída do vale, ele acabava de volta na frente do portão da casa. A geografia de São Judas Tadeu estava se dobrando sobre si mesma. A casa começou a mudar também. Novos corredores apareciam onde antes havia paredes sólidas. Elias encontrou um porão que não estava na planta original. Ao descer, ele não encontrou ferramentas ou mantimentos, mas sim uma réplica exata do andar de cima, só que feita inteiramente de um material escuro, orgânico,
que parecia pulsar levemente ao toque. Ele começou a encontrar pistas deixadas por Arthur em lugares impossíveis. Bilhetes dentro de latas de comida seladas. Fotos dele mesmo, Elias, tiradas há 50 anos, antes mesmo dele nascer. Em uma das fotos, Elias estava sentado na mesa da cozinha daquela casa, servindo um prato vazio para uma cadeira vazia, com uma expressão de terror absoluto, congelada, em seu rosto. A perturbação psicológica atingiu o ápice quando Elias percebeu que não sentia mais fome, nem sede, nem sono. Ele estava se tornando parte da estática da casa. Ele passava horas olhando para os cantos dos quartos, sentindo que, se desviasse o olhar por um segundo, as sombras se moveriam 1 centímetro para mais perto. O gancho. Em uma tarde nublada, ele encontrou o diário final de Arthur escondido sob uma tábua do assoalho. A última entrada dizia: "Eu descobri a verdade. Não existe nenhum tio Arthur. Eu sou você, e você é o que restou de mim." Ato 4. O espelho que não refletia Elias correu para o banheiro. Ele precisava ver seu rosto. Ele precisava de algo que provasse sua identidade. Mas quando ele parou diante do espelho manchado, o reflexo demorou 5 segundos para aparecer. E quando apareceu, não era ele. Era uma criatura pálida, com dedos longos demais e olhos que eram apenas buracos negros. O reflexo não seguia seus movimentos. O reflexo estava parado, observando-o com uma curiosidade predatória. A criatura no espelho levou a mão ao próprio pescoço e começou a apertar. Elias sentiu o ar sumir de seus próprios pulmões. Ele estava sendo estrangulado pelo seu próprio reflexo. Desesperado, ele quebrou o espelho, mas cada caco de vidro no chão agora mostrava uma parte diferente da criatura. Uma dezena de olhos negros o observavam de todos os ângulos. Ele percebeu que a casa não era um lugar de moradia, mas uma armadilha de memória. São Judas Tadeu era um ponto de convergência para pessoas solitárias, um lugar que se alimentava da identidade de quem ousava entrar. As vozes que ele ouvia no sótão, os passos no porão, eram todos os Elias e Arthurs anteriores, fragmentos de almas, presas em um ciclo infinito de substituição. O gancho. No rádio antigo da sala, uma música começou a tocar, uma melodia que sua mãe cantava para ele quando criança. Mas a letra mudara. A música dizia: "Bem-vindo ao centro, onde o tempo não corre, onde você nunca vive, e por isso nunca morre." Ato 5. O ciclo de São Judas final perturbador. Elias parou de lutar. O peso do ar agora era insuportável, como se ele estivesse caminhando no fundo de um oceano de chumbo. Ele caminhou até a sala de jantar e sentou-se na mesma cadeira da foto que encontrara dias antes. Ele pegou um prato, colocou-o à sua frente, olhou para a cadeira vazia do outro lado da mesa. "Tá pronto?" Ele perguntou para o vazio. "Sim", respondeu a voz, vinda de todos os cantos e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Elias sentiu sua pele começar a endurecer, tornando-se fria e cinzenta, como a pedra da casa. Suas memórias da vida na cidade, de sua mãe, de seu trabalho, tudo estava desaparecendo, sendo substituído pela planta da casa, pela contagem dos relógios parados, pelo som do vento nas montanhas. A câmera no vídeo deve começar a se afastar lentamente. Elias agora está imóvel como uma estátua. Ele se tornou o Arthur desta geração. De repente, o som de um carro é ouvido ao longe. Alguém está subindo a estrada. Alguém recebeu uma carta sobre uma herança. Elias, ou o que restou dele, solta um último suspiro. Ele se levanta, caminha até o escritório e liga a gravadora de rolo. Ele limpa a garganta e, com uma voz que já não parece mais humana, começa a gravar. "Elias, se você está ouvindo isso, a casa já te escolheu.